A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil. Estamos saudando a todos, nesta manhã de terça-feira, dia 2 de setembro do ano de 2025. Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha reinar em vossos corações. Que possamos ter um dia abençoado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o desejo do meu coração. Estamos aqui mais uma vez, para ministrarmos uma palavra do Senhor para os vossos corações. Dizendo também que você pode se inscrever no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, e lá estarão postados os vídeos, do nosso programa A Voz do Pastor. Também você que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, nos peça, e nós o enviaremos para que você possa colocar no teu celular. E onde você estiver, você poderá ouvir durante 24 horas maravilhosos louvores, através do nosso aplicativo no seu celular. E também todos os dias, de segunda a sexta-feira, adentramos no ar ao vivo, com o nosso programa Voz do Pastor, pelo nosso Facebook, Raimundo Clenir, e também na nossa rádio. Então, você é nosso convidado, a nossa convidada, a estar conectados conosco todos os dias às 9 horas, com o programa Voz do Pastor. E neste dia, queremos já de imediato, adentrarmos dentro da palavra de Deus, que é o nosso interesse. O interesse fundamental daqueles que servem a Deus é estar conectados com Deus, aprendendo a cada dia que passa da sua palavra, meditando da palavra, observando os mandamentos, porque estamos vivendo exatamente os últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, onde estamos ouvindo e vendo tantas coisas acontecerem, os sinais de tudo aquilo que a Bíblia fala está acontecendo em nossos dias. Eu creio, e não canso de falar para a igreja, para os nossos irmãos, de que se Paulo estivesse vivo nos dias em que estamos vivendo, não sei se ele por muito tempo deitaria sua cabeça no travesseiro. Estaria, por certo, fazendo do seu corpo, da sua vida, durante, eu acho que creio que mais de 20 horas por dia fazendo a obra do Senhor. Incansavelmente também eu tenho corrido, feito aquilo que posso, e ainda digo para Jesus todos os dias, creio que eu tenho que fazer mais e ainda estou fazendo pouco. Diante de todas as ocorrências que a gente está vendo, diante da necessidade espiritual das pessoas, diante também da necessidade também de alimentos, fome, de vestes, de calçados, muitas pessoas estão, como diz a Bíblia Sagrada, desgarradas como ovelhas sem pastores. Creio que há uma necessidade muito grande dos verdadeiros pastores para pastorear ovelhas que estão desgarradas. No dia a dia em que estamos vivendo, muitos pedidos de oração, muitos pedidos de visita, não damos conta, temos que pedir até perdão, desculpa para alguns irmãos e irmãs, que não conseguimos estar em todos os lugares, em todos os momentos, devido a tantos pedidos. Às vezes, já chego em casa à noite ou tarde, me lembrando de que ainda ficou para trás algumas coisas para fazer. Então a Bíblia diz que temos que pedir ao dono da seara para que envie trabalhadores. Trabalhadores sinceros que queiram realmente ganhar almas, não ganhar dinheiro, não ganhar fama,
não ganhar status, né? Mas que possam entregar realmente a sua vida a Deus, como uma forma de gratidão em primeiro lugar, e em segundo, ter amor pelas almas que perecem. Né? Muitas almas estão baixando a sepultura, fora dos caminhos do Senhor, sem o verdadeiro ombro amigo para os abraçarem, e há um espírito de condenação na face da terra, de que as pessoas ficam olhando umas para as outras porque Deus os alcançou, porque Jesus os teve de misericórdia, salvou a sua alma, perdoou os seus pecados, e elas se acham que são os donos. São religiosos disfarçados, que muitas vezes caminham pelas ruas da cidade em busca de tronos, em busca de títulos, em vez de fazer uma troca e ir em busca de almas. O ide do Senhor Jesus Cristo é uma palavra expressada a todos os seus discípulos. E hoje nós somos discípulos de Jesus e precisamos obedecer mais do que nunca esta ordem imperativa. Ele não pediu, ele mandou. Jesus não precisa pedir nada para ninguém, e eu fico muitas vezes até um pouco pensativo, porque as pessoas dizem assim muitas vezes: porque Jesus me pediu para que eu viesse te entregar esse recado. Jesus me pediu para que eu viesse te entregar essa profecia. Ora, se Jesus precisa pedir alguma coisa para alguém, Jesus manda, Jesus determina, ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele não é um irmãozinho qualquer, ele não é uma irmãzinha qualquer, ele não é um pastorzinho qualquer, ele é o nosso bom pastor. A Bíblia diz no Evangelho de João, né? Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, pelas vidas. Ah, porque Jesus me pediu para que eu viesse te falar isso. Jesus não precisa pedir nada para ninguém. Jesus determina, ele determina. Também vi outras pessoas dizendo muitas vezes: eu quero determinar a tua vitória. Nós não temos que determinar nada. Quem determina é o Senhor Jesus. Ele diz para nós pedir. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Mas as pessoas querem determinar. Determina a tua bênção. Determina a tua vitória. Determina o quê? Estamos tirando, ou as pessoas estão querendo tirar a autoridade de Jesus? Ele é que determina. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a Bíblia diz, quando ele ressuscitou, diz ele assim, ó, não sou eu que digo, é a Bíblia: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha aí. Toda a autoridade foi-me dado, disse o Senhor, nos céus e na terra. Então toda a autoridade pertence a Jesus Cristo. É Ele que determina, é Ele que faz. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o unigênito do Pai, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é quem vem julgar. Ele também será o reto juiz, que irá julgar toda a humanidade. Vamos fazer uma leitura bíblica na epístola de 2 Timóteo, onde Paulo escreveu aqui esta epístola, ou esta carta, assim como você queira interpretar, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, com o título: Os males e as corrupções dos últimos dias. Não quero nesta manhã que você fica pensativo ou pensativa ou em dúvida
com algo que iremos abordar e falar mediante a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, porque nós temos um compromisso com Deus. O nosso compromisso não é com o homem, o nosso compromisso não é com a política, o nosso compromisso não são com as autoridades terrenas, mas o nosso compromisso é com Deus. E quando nós temos compromisso com Deus, nós simplesmente ficamos focados nas coisas de Deus. E a Bíblia nos diz bem assim, né? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos a palavra de Deus, quando nós buscamos as coisas que vêm do alto, as terrenas ficam em segundo plano. Mas, lamentavelmente, tem muitas pessoas ainda querendo negociar com Deus. Com Deus não tem negócio. Com Deus tem propósito. E propósito é bem diferente de negócio. Ah, se o Senhor me der isto, ou o Senhor me der aquilo, eu vou para a sua casa. Se o Senhor me der isto que eu estou esperando, ou o Senhor me der aquilo que eu estou desejando, eu vou servir a Ele. Deus não faz negociatas com o ser humano. O ser humano simplesmente tem que ser um servo ou uma serva do Senhor. E servo ou serva não determina o que o seu Senhor tem para fazer. É o Senhor que determina o que o servo tem que fazer. E o servo tem que fazer o quê? Obedecer. A palavra de ordem é a obediência. Porque a desobediência levará as pessoas ao caos. Mas a obediência levará as pessoas para a bênção. A concretizar muitas vezes os seus planos. E a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, de número 1, né? Que diz aqui o salmista? Bem-aventurados aqueles que não andam no conselho dos ímpios, mas o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nela meditam de dia e de noite. Mas vimos muitas pessoas buscando conselhos dos ímpios. Pessoas que não têm a direção do Espírito Santo, pessoas que ainda não têm um conhecimento das coisas de Deus, dando conselhos para aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Não podemos estar recebendo conselhos de muitas pessoas que muitas vezes não têm o discernimento das coisas de Deus. E é por isso que muitos que se dizem cristãos têm errado o caminho, têm naufragado na fé, porque estão ouvindo conselhos que não vêm da parte de Deus. Fora aqueles que estão nas redes sociais fazendo muitas promessas, né? Dizendo que Deus está mandando entregar isso, que Deus está mandando entregar aquilo, que Deus vai fazer isso na tua vida, ou que Deus vai fazer aquilo, como que se Deus fosse um boneco que a pessoa determinasse o boneco, né, movido a pilha, fosse lá fazer. Ou como que um robô. Papai do céu não precisa receber determinação do ser humano. Ele é quem determina o que o ser humano tem que fazer. Precisamos aprender muito das coisas de Deus. E a cada dia que passa, o Senhor tem nos advertido, tem nos instruído. E aqui nós vimos o apóstolo Paulo, na Epístola aos Timóteo, no título que eu acabei de ler, que nos diz bem assim: os males e as corrupções dos últimos dias.
Não vejo, não leio, não encontrei e não consigo encontrar dentro das páginas sagradas que nos últimos dias o Senhor derramaria bastante bênção, derramaria dinheiro, derramaria promessa, derramaria um monte de coisas. Eu vejo a Bíblia Sagrada dizendo que nos últimos dias muitos iriam apostatar da fé. Diz Paulo, né? Ainda na epístola, né, de Timóteo. Muitos apostatariam da fé, iriam apostatar por darem ouvidos a espíritos enganadores. Então, não podemos dar crédito a todo espírito ou a todas as pessoas que vêm falar conosco. Nós temos que observar se aquilo que a pessoa está falando é da parte de Deus ou da parte do nosso adversário, da parte do nosso inimigo. Como muitas pessoas são apegadas nos bens materiais, então o inimigo descobre e manda fazer promessas, ou faz algumas promessas enganosas para que as pessoas venham se apegar nessas profetadas. A Bíblia diz, na Epístola aos Coríntios, Paulo falando, né, de que se possível for, o inimigo se transformaria em anjo de luz e assim poderia enganar a muitos, até alguns dos escolhidos. Então, precisamos mais que nunca a observar a Bíblia Sagrada para não nos deixar enganar com alguns adivinhas, com alguns espíritos enganadores que têm surgido nesta última hora na face desta terra. Vamos então fazer a leitura bíblica do capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Diz assim a Bíblia Sagrada: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, não é aquilo que eu estou vendo nas redes sociais, não é aquilo que eu estou assistindo em muitos lugares, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai te dar algo, que Deus já te prometeu, que Deus já falou e que Deus vai te dar. Olha, Deus está nos preparando a cada dia que passa, que os dias que iriam sobrevir sobre a terra seriam dias difíceis. É os dias em que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diz aqui Paulo no versículo 2: pois os homens serão o quê? Egoístas. Eu jamais vi uma sociedade tão egoísta. Eles pensam que pensam que são, pensam que fazem e pensam que determinam sobre aquilo que tem que acontecer na vida das pessoas. Eles também serão o quê? Avarentos. Pessoas avarentas quer dizer apegadas ao dinheiro. E Paulo fala na epístola ainda de Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que, por causa disso, muitas pessoas têm arrumado para suas próprias vidas diversos problemas. Depois, jactanciosos, aí depois arrogantes, Quantas pessoas Jesus salvou, perdoou, libertou, exaltou, e hoje as pessoas se tornaram arrogantes. Elas não pregam por qualquer preço, elas não viajam a qualquer lugar, elas não querem saber de denominações pequenas, elas não pregam em congregações pequenas, elas não querem louvar nas congregações pequenas,
porque não obtém lucro, porque muitas vezes as congregações humildes, os pastores são humildes e não têm o dinheiro suficiente para preencher o seu ego. Então, as pessoas se tornam arrogantes e dizem que não vão pregar se não tiver uma grande oferta, como que se o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, no tempo em que viveram na face da terra, cobraram algum dia alguma coisa para ministrar a palavra. Aí diz a Bíblia Sagrada, serão blasfemadores. O que é blasfemar? É contrariar, fala mal daquilo que é certo. Aí diz a Bíblia mais, desobedientes aos pais. Os dias em que estamos vivendo, jamais vimos os filhos tão desobedientes aos pais. Tanto os filhos terrenos desobedientes aos pais terrenos, como os filhos que se dizem ser de Deus, desobediente ao seu Pai celestial. E depois diz mais Paulo, ingratos. O que é uma pessoa ingrata? É uma pessoa que foi alcançado pela graça, pela misericórdia, uma pessoa que recebeu uma bênção, uma pessoa que foi congratulada e ela é ingrata. Ela não agradece por aquilo que recebeu. Pessoas que o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, na cruz do Calvário ofereceu em sacrifício a sua própria vida. E eles não agradecem. Eles são ingratos àquilo em que o Senhor fez na cruz do Calvário. Também nós vimos aqui irreverentes. O que é uma pessoa irreverente? É uma pessoa que não tem reverência. Tem pessoas que muitas vezes até dentro de um culto que é para adorar a Deus, que é para ter ali um temor a Deus, eles mascam chiclete, eles gritam, eles pulam, Eles andam de um lado para o outro e não reverenciam a palavra do Senhor. Depois diz Paulo no versículo 3, desafeiçoados. O que é uma pessoa desafeiçoada? É uma pessoa que não tem afeição. Ela não ama, ela não tem reverência. É desafeiçoada. Uma pessoa, que muitas vezes não presta atenção também na palavra do Senhor. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Tem muitas pessoas que não têm domínio próprio. Primeiro, elas não guardam a sua língua, elas não cuidam do que falam. Qualquer coisa, elas já murmuram. Qualquer coisa, elas já falam mal. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque essas pessoas não têm domínio de si. Às vezes, elas estão adorando a Deus, e tu pensa que elas estão adorando. Daqui um pouquinho, já vai por água abaixo tudo aquilo que elas se diziam que eram cristãs. Vão para as ruas e já cometem atos abomináveis. Ou então, não dão bom testemunho da verdade. Aí diz mais a Bíblia Sagrada, Cruéis, tem pessoas cruéis. Nos dias em que estamos vivendo, pessoas cruéis, não têm amor. São pessoas terríveis, de coração duro, de coração implacável. E diz mais a Bíblia Sagrada, inimigos do bem. Você quer amar a elas, quer ministrar a palavra para elas, quer oferecer um Deus de amor para elas, mas elas se tornam tuas inimigas. Elas não querem saber de Deus, não querem saber das coisas de Deus. Então, elas são inimigas do bem. E quem é inimigo do bem se torna inimigo de Deus. Depois mais.
Diz a Bíblia, são traidores. O que é uma pessoa traidora? Primeiro, primeiro, ela não se dá por satisfeita na condição que ela está. Ela tem um amigo, uma amiga, mas quando essas pessoas põem confiança nela, elas traem. Trai na igreja, trai ao Pai, trai a Deus, trai a Jesus. São pessoas traidoras, né? E depois tem outras pessoas que são atrevidos. O que é uma pessoa atrevida? Ela se atreve a falar aquilo que não convém, ela se atreve a falar mal do irmão, da irmã, do pastor, né? Fala mal do governo, fala mal da sociedade, é atrevido, fala mal de todo mundo, é uma pessoa atrevida, né? Enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem pessoas que elas buscam tantos prazeres e elas passam para as outras pessoas para negar, né, de que elas estão tristes, de que elas estão sofrendo. Elas se fazem uma alegria ou vendem uma imagem daquilo que não é. Vocês pensam que às vezes elas são felizes, mas elas por dentro, a sua alma está sendo corroída pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade, pela fama. Mas elas se fazem que são felizes, passando assim uma falsa impressão. Mas não, elas são pessoas tristes. Elas tentam muitas vezes nas coisas deste mundo, ou nos prazeres das coisas deste mundo, mostrar que tem, mostrar que pode e mostrar que é. Mas Deus conhece o coração de cada um. E tem outras pessoas, né? Tem outras pessoas que têm forma de piedade. Essas pessoas já viviam no tempo da antiguidade. Diz a Bíblia que os falsos profetas, eles adentravam na casa das viúvas e dos órfãos e lá faziam longas orações, né? Longas orações. Mas era só para enganar. As longas orações é para que as pessoas ficavam muitas vezes olhando e vendo, pensando que eram os servos e servas de Deus verdadeiros, mas era para depois sugar o dinheiro, levar oferta. E hoje nós estamos vendo que muitas pessoas também têm usado, né? Eles têm forma de piedade, eles ligam para ti, eles te prometem coisas, eles te fazem promessas, eles te entregam profecias falsas, eles dizem que Deus vai te dar isso e vai te dar aquilo para roubar a tua fé e sugar o teu dinheiro. Aí diz a Bíblia Sagrada, esses, né, tendo forma de piedade, tem forma, mas não é, né? Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O que nós temos que aprender uma coisa é não dar crédito para todo tipo de pessoa, para todo tipo de religião, para todo tipo de palavra. Nós não podemos, tudo que vem, nós pegar e abraçar, né? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, o Senhor Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, de que surgiriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e que enganariam a muitos. Então, e diz mais Jesus no capítulo 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, se possível, de quase todos. E no capítulo 24 e 13 do Evangelho de Mateus, Jesus diz, porém aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar aonde? Perseverar no quê? Jesus está dizendo na palavra, na fé genuína, naquilo em que aprendeu. Não podemos hoje aprender algo do Senhor Jesus, aprender algo da palavra e no dia de amanhã despregar aquilo que aprendemos. E no dia de amanhã
nós nos tornarmos opositores da verdadeira palavra do Senhor. De onde surgiram os falsos profetas? De onde surgiu os enganadores? Muitas vezes de dentro das próprias igrejas. Eles têm conhecimento da verdade, mas eles distorcem a verdade. Eu, para completar esta mensagem neste dia, vou para o capítulo 3, no versículo 10, quando Paulo traz aqui uma palavra, né, a Timóteo, seu filho na fé, o diácono Timóteo. E ele diz bem assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O que Paulo está dizendo? Timóteo, eu tenho observado, meu filho na fé, que tu tens seguido de perto o meu ensino. Aquilo que tu aprendestes, aquilo que foi ensinado, tu deixou guardado dentro do teu coração. Então, tu tens seguido de perto o teu propósito de fé. A tua fé, Timóteo, é uma fé genuína. E tu tem usado de longanimidade. O que é uma pessoa que usa de longanimidade? Ela não julga no primeiro momento. A pessoa erra, ele vai lá, aconselha, ele vai lá, exorta. Não é pegar no primeiro momento em que a pessoa errou e ela já é condenada. Não. Aí diz Paulo assim também, longanimidade e amor e perseverança. Esta palavra perseverança é você estar numa caminhada de fé e no longo desta caminhada você não parar. Você continuar. Você perseverar. Meu irmão, a Bíblia diz que é aquele que chegar até o fim. Não é quem andar 90%. Não é quem andar 99%. É quem chegar no final da caminhada. Jesus chega a dizer no Evangelho de Lucas, No Evangelho de Lucas, Se quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé sobre a terra? O que Lucas está falando aqui da boca do Senhor Jesus? É Jesus quem falou. Ele que fez uma pergunta: será que quando eu voltar novamente, eu vou encontrar fé sobre a terra? Porque existe alguns tipos de fé, mas que não é a fé genuína. Tem a fé no materialismo, tem a fé nas coisas visíveis, mas a fé verdadeira é aquela que está lá em Hebreus, no capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Eu nunca vi o céu, eu nunca vi Jesus, mas eu creio que existe e eu estou aguardando, eu estou esperando. E você, meu irmão, e você, minha irmã, também tem que crer, também tem que confiar, exercitar a tua fé, crendo que existe um céu, crendo que lá o Senhor foi preparar morada, crendo que Jesus está vivo e que ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ele diz lá no livro de Apocalipse: eis que cedo venho, eis que presto venho, E comigo está, o meu galardão, a minha recompensa para aqueles que perseverarem. Jesus disse também, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa, quer dizer, a tua salvação. Então, em João 8,44, a Bíblia diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. João 10,10 diz a Bíblia Sagrada, João 10,10. João 8,44, ele é o pai da mentira, Mas João 10,10 diz assim, o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Mas na parte B, disse Jesus: mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida, meus irmãos, é só em Jesus. Ele diz em João 14,6:
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, quer dizer, a palavra e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, disse ele, senão por mim. Tem gente querendo subir ao céu por atalho. Por atalho, ninguém chega ao céu. Se você desviar o caminho da verdade, jamais encontrará a verdade. Jesus não é a estrada. Jesus não é uma freeway. Não. Jesus é o caminho. E ele também é o quê? Ele é a porta. Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz também, eu sou o bom pastor. E ele diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Ele também é a água da vida. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, está com sede, mas você já tomou muito esta água que você tem aí, mas ainda não tomou a água cristalina que jorra para a vida eterna, como a mulher samaritana, também ali queria tomar esta água, estava com sede desta água espiritual. É só Jesus que tem para dar. Não existe outra fonte. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, porque nós tomamos todos os dias desta água, que tem aqui na terra. Mas após alguns momentos ou algumas horas, nós estamos com sede novamente. Mas quando nós tomamos da água que vem direta do trono de Deus, oferecida por Jesus, sacia a sede da nossa alma. Queremos então orar com você. Queremos então nesta manhã ministrar uma bênção para a tua vida, para a tua família, orando a Deus, pedindo a Ele misericórdia, pedindo a Ele graça, pedindo a Ele que Ele venha nos abençoar neste dia, que Ele venha conceder o desejo do teu coração, se o teu coração está tão somente desejando coisa boa, não coisa ruim. Vamos orar, convidando você, também, para logo mais à noite nós termos a nossa live, na continuação do nosso estudo bíblico sobre a doutrina do pecado. Então, às 20 horas, mais 1 hora de programa sobre o ensinamento da nossa apostila sobre a doutrina do pecado. Iniciamos a semana passada e iremos continuar nesta terça-feira. Um estudo bíblico, bem abrangente sobre as coisas de Deus. Nós precisamos aprender muito. Oramos. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, quero te agradecer, ó Pai Celestial, pela Tua palavra de correção, de exortação para com a nossa vida. Quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, Senhor, e te pedir também que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, aqueles que estavam conosco e que permaneceram conosco e que ainda irão permanecer conosco, conectados dia a dia na Tua palavra. Venha abençoar, venha dar vitória, venha dar graça, escrevendo seus nomes no livro da vida, perdoando seus pecados, abençoando seus familiares. Eu quero te pedir, Senhor, encarecidamente, abra os céus. Senhor, adentra hoje em Brasília, naquele tribunal, Senhor. Te faz presente naquele tribunal de júri, Senhor, que está acontecendo hoje em Brasília, que irá acontecer neste dia, Senhor, lá no STF. Manda Miguel, Gabriel, manda os anjos, Senhor, com espada desembainhada de fogo, Senhor, adentrar, Pai. Querido e amado Senhor, o Senhor é o justo juiz, Pai. O Senhor peleja, Pai. Peleja, meu Senhor. Dá graça e ajuda, Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, tenhas de misericórdia da nossa nação brasileira, Papai. Perdoa os homens, Senhor. Tenhas de compaixão das suas almas, abre as suas mentes, Senhor, da humanidade, olha para a nossa nação brasileira. Querido e amado Deus, está diante de Ti, porque o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso mediador entre, Senhor, a terra e o céu. Media sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Agradecemos a todos
E convidamos a estar conosco logo mais à noite na nossa live, às 20 horas. E amanhã, se Jesus não voltar, a partir das 9 horas da manhã, em mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.